vocês estão? Na aulinha de hoje de literatura, de produção textual, primeiramente nós vamos estar analisando essa imagem presente lá na página 82. Vamos aqui observar na 82 e na 83. O que vocês podem ver aqui nessa imagem? Uma família jogando. Essa família está feliz ou está triste? Vamos observar agora os rostinhos. Pronto, Os rostinhos estão demonstrando felicidade. Então, a gente pode observar essa família jogando, Os jogos, as brincadeiras é uma prática bem comum, tanto dos adultos como também das crianças. Essas brincadeiras e esses jogos nos acompanham desde a nossa infância. As brincadeiras de hoje em dia tomaram um pouquinho um rumo diferente, tomaram uma forma diferente comparada às brincadeiras de antigamente. As brincadeiras de antigamente, as crianças se reuniam com maior frequência, elas quem criavam seus próprios brinquedos, já que naquela época a situação financeira não era tão boa, digamos assim, não era tão fácil como a nossa de hoje em dia. Então, elas fabricavam seus brinquedos, elas faziam petecas, elas faziam bola de meia. Sabiam disso? Pois é. Elas brincavam também de pedrinhas, que eram chamadas as Três Marias, que elas jogavam a pedrinha para cima e já tentavam segurar com a outra mão. Hoje em dia, não, Os brinquedos, na maioria das vezes, são comprados. As brincadeiras são deixadas um pouquinho de lado devido aí aos jogos que a gente encontra nos celulares. Então, a gente observa bem essa diferença, de antes e de hoje. A tecnologia ganhou tanto espaço que, infelizmente, tem também um lado ruim, A gente deixa de se exercitar, de se reunir com os amigos para ficar ali, jogando no celular ou conversando à distância. Hoje nós vamos conhecer um novo gênero textual que se chama relato de memória. Esse texto que nós vamos estudar vai estar lá na página 84. Mas o que é um relato de memória, Como o próprio nome já fala, relato de memória, eu vou relatar, eu vou contar algo que já aconteceu, algo que marcou, seja a minha infância, seja a minha fase adulta, algo que está na minha memória. No nosso caso aqui, no nosso livro, na página 84, esse relato vai ser sobre essas brincadeiras. Então, a gente observa aqui o senhor, o senhor aqui chamado Ariosto, ele nasceu em 1900 em São Paulo. E ele vai contar um pouquinho pra gente quais eram os seus jogos preferidos na infância. O que vai ser, gente? Imagine aí uma pessoa nascida em 1900, há muito tempo atrás. Ele vai relatar as brincadeiras da época dele. Será que vão ser parecidas com a nossa? Será que vai ter muita diferença? Vamos conhecer agora. Então, a gente observa aqui o texto dando início com as reticências, que está indicando o quê? Que tem outra parte. A gente vai pegar somente um pedacinho aqui. Naquela época, não existiam brinquedos. Penso que eles começaram a surgir só depois de 1910 ou 1911, mas vinham de fora. Eu fazia carrinhos com rodas de carretel de linha e nós brincávamos o dia todo. Livremente, nunca me machuquei porque a rua não tinha carros. Olha aqui essa observação, que a rua não tinha carros. Gostava do pica-pau? Era um pauzinho com ponta dos dois lados. A gente apostava. Quero ver se você bate o pica-pau. Até onde ele vai? A gente batia com outro pauzinho e o pica-pau dava volta e pulava longe. Ou então, o diabolô, conhece? Ele tem um vãozinho no meio com carretel. A gente põe o diabolô num carretel e ele fica dançando na linha. E quando a gente joga assim, ele vai lá e volta. A criançada corria e jogava no meio do futebol com bola feita de meia.
As meninas convidavam a gente para brincar de roda com elas e cantávamos passa, passa 3 vezes, o último quer ficar. Então a gente acabou de ver aqui, né, o texto, esse relato de memória que está presente lá no livro Memória e Sociedade, Lembranças de Velhos, que foi feito lá em São Paulo pela Companhia das Letras em 1994. Então, né, a gente pode observar esse texto, esse relato de memória, falando um pouquinho da memória do seu Ariosto, que ele fala como que ele vivia antigamente, as brincadeiras, como ele deixou bem claro, não existiam brinquedos naquela época, as ruas não tinham carros. Então, o que a gente pode observar quando ele fala que a rua não tinha carro? A questão mesmo de que, gente? Da globalização, né, da tecnologia. As cidades eram uma cidade pequena, as coisas ainda estavam surgindo. Então, tudo é um processo muito lento. Hoje em dia, nós temos essa bagunça no trânsito, né, devido a muitas pessoas não respeitarem. Mas antes não, antes era tudo mais tranquilo, né? Então, a gente pode observar bem aí os brinquedos que ele fazia. Ele fazia a bolinha de meia, ele brincava com esse carretel. As meninas chamavam ele para brincar de roda. Então eram brincadeiras bem simples e eram brinquedos também fabricados por eles. Então, né, a gente pode ver que é possível sim as crianças brincarem sem brinquedos, porque as brincadeiras elas mesmas podem criar, como foi o caso aqui do seu Ariosto. As brincadeiras, elas criavam juntas. Os brinquedos, elas fabricavam. Então, a gente vê essa importância, né, de valorizar o pouco que tem. Elas brincavam na rua, a rua era calma, a rua não tinha trânsito, como ele bem falou, não tinha carros. Então, o seu Ariosto, ele relatou um pouquinho da sua memória. Ele relatou pra gente, ele contou pra gente como foi a sua infância. Bem legal, né? Agora vocês irão fazer a tarefinha nas páginas 85 e 86 da primeira à quinta questão. Essa primeira questão, coloquem as respostas no caderno, tá bom? Qualquer dúvida, estarei à disposição. Boa aula para vocês!